O primeiro contato com música foi com o instrumento triângulo de percussão, numa peça de Maria Clara Machado que a gente fazia quando era adolescente, e eu tinha que bater o triângulo quando o personagem Pedro Pirilim Pimpim aparecia em cena. Então era a maior tensão, eu passava a peça inteira nervoso, quando aparecia o cara eu tinha que sincronizar. Eu sou o Pedro Pirilim Pimpim. Meu primeiro contato, assim, vamos dizer, um pouco mais sério, vamos dizer assim, foi com flauta doce. E eu tocava assim descompromissadamente em todo lugar, não conhecia nenhuma nota, só improvisava. Posteriormente, aí com uns 17 anos, eu comecei a estudar violão popular. Mas tive uma grande dificuldade em sincronizar o canto com o instrumento. Aí passou um ano e eu resolvi falar, não, eu vou tocar violão clássico, que aí eu não preciso cantar. Passaram-se mais uns 3 anos e um amigo meu falou, olha, se você vai fazer música aí seriamente, profissionalmente, eu te aconselho a pegar um instrumento de orquestra, que é uma coisa mais segura profissionalmente. E eu já tinha tido um contato com a clarineta, também neste ínterim do violão, e resolvi comprar uma clarineta. Meu pai muito gentilmente me financiou e eu passei a estudar então seriamente clarineta como instrumento de opção mesmo para seguir uma carreira profissional. Tive uma grande sorte de pegar um excelente professor logo de início. Depois de 5 anos de estudo eu fiz concurso aqui na Orquestra Sinfônica do Paraná e passei. E estou aqui então já há mais de 25 anos. Assim como as vozes se dividem em soprano, alto, tenor e baixo, os instrumentos de orquestra em geral têm essa divisão. Na própria orquestra a gente tem os violinos, primeiros violinos, segundos violinos, violas e violoncelo, obedecendo a essa sequência de soprano, alto, tenor e baixo. Eu então toco clarineta em si bemol e clarineta baixo, também conhecido como clarone, que é um instrumento da família das clarinetas, que soa 1/8 abaixo da clarineta em si bemol, ou seja, é um instrumento grave, um instrumento muito utilizado em grandes orquestrações de Mahler, de Bruckner e Stravinsky, que tem essa característica de ter um som muito grave, muito penetrante. A diferença é essa, quer dizer, a sonoridade, a produção de som é igual, feita com palheta simples, porém a clarineta seria no registro soprano e o clarone seria no registro baixo, né? Pesquisando informações e tal, eu acabei achando num livro de um francês, François Tranchefort, uma informação de que existiria clarinetas na América do Sul e no Brasil. Digo, clarinetas indígenas. Fiquei muito assustado porque eu, em toda a minha carreira, nunca tinha ouvido essa informação. Aí fui pesquisar na internet e em algumas bibliografias e realmente pude constatar que existe uma série de instrumentos indígenas baseados no princípio da clarineta. Clarineta, a rigor, assim, é um instrumento que se chamaria aerófono, quer dizer, da família dos aerofones, que instrumentos de sopro. Elas podem se classificar de 2 maneiras, palhetas livres e palhetas batentes. As palhetas livres são aqueles instrumentos que funcionam com uma lâmina que corre de ambos os lados, como por exemplo uma gaita de boca. E os instrumentos então indígenas utilizam esse tipo de sistema, que se encontram em várias partes do mundo, esse sistema de palhetas. China, Japão, Laos, Vietnã, Coreia, todos aqueles países encontram instrumentos com esse tipo de produção sonora. Eu vou mostrar aqui um exemplo básico do que seria a origem da clarineta. Esse aqui é um instrumento iraniano chamado sipsi. Consiste em um tubo com 5 furos e uma palheta, aqui no caso batente, que nada mais é do que um outro bambuzinho que tem uma laminazinha que é simplesmente um corte deste bambu. Isso aqui, soprando, deverá produzir um som que, colocado então no tubo, vai produzir
Nós vamos encontrar diversos instrumentos feitos utilizando esse sistema de produção, inclusive gaitas de fole antigas que utilizavam ali na frente, no bocal, esse mesmo sistema de lâminas, né? Então, passando para a China, eu trouxe aqui um instrumento que se chama bavu, parece uma flauta, mas ele é classificado como uma clarineta. Por quê? Porque aqui no lugar onde sopra, em vez de ter um simples orifício, nós temos uma laminazinha, que outrora era de bambu também. Essa daqui, uma versão moderna, é uma lâmina de metal, e ela vai ter mais ou menos esse som. Então, este é o bavu. Bom, quer dizer, na minha pobre pronúncia de chinês. E, dando sequência, outro instrumento muito semelhante, mas com uma cabaça, que serve como cápsula dessa palheta. Desse tipo aqui nós encontramos vários, inclusive uns indianos. Aquele de encantar a naja, vocês podem olhar, chama-se pungi. Também é um instrumento parecido, que tem uma cabaça e um tubo. Aqui no caso nós temos um tubinho ao lado que fornece também uma segunda sonoridade que poderíamos chamar de bordão. Então dá dois sons. Primeiro eu vou tocar com um. Tirando esta coisinha. Falando então dos instrumentos brasileiros, que seriam os indígenas, então, por incrível que pareça, os indígenas brasileiros, principalmente do Alto Xingu e também de tribos mais para o norte, ali Roraima, Rondônia, enfim, até no Mato Grosso, em várias regiões do Brasil nós encontramos clarinetas indígenas. Porém, essas clarinetas são monotonais, ou seja, elas produzem um único som de cada vez. E elas são tocadas sempre em grupos, sendo que cada índio, cada pessoa que toca utiliza um tamanho diferenciado. Então eles fazem, como numa orquestra, as vozes. Eu trouxe aqui dois exemplares. É um tubo de bambu que tem, igual aquele instrumento iraniano que eu mostrei, esta mesma palhetinha introduzida aqui dentro no nó. Então, como ele não tem outros furos, ele produz um único som, que vocês vão achar muito engraçado, mas seria mais ou menos isso. Esse é um dos menores que eu já vi, tem um outro maior aqui. E tocados em grupo, eles produzem realmente uma sinfonia. Muita gente já deve ter visto fotos de tribos do Xingu com aqueles índios que tocam umas flautonas compridas assim. Algumas delas são clarinetas. E lógico, sendo indígenas, o uso da música na civilização indígena é sempre ritual. Ela pode ser festiva, ela pode ser uma celebração de morte, pode ser uma celebração de nascimento, pode ser o início de uma colheita, pode ser o fim de uma colheita, pode ser a maturidade de um índio ou uma índia que está chegando à sua fase adulta. Enfim, sempre ligado às atividades que eles exercem no dia a dia. Ver como está o material que ele está utilizando, quer dizer, que sonoridade ele está produzindo hoje. O que significa que se está chovendo, se não está chovendo, o índice de umidade, o calor, onde que você está numa sala que tem uma acústica ruim ou boa, enfim, você precisa tomar contato com a sonoridade que você vai produzir. Então a primeira coisa que eu faço são notas longas para fortalecer o meu diafragma, a embocadura e ouvir o som que eu estou produzindo, porque antes de mais nada eu sou o produtor do meu som. Então eu faço notas longas,
me familiarizo com a sonoridade do instrumento. Após isso eu começo então a fazer aqueles que chamam de estudos puramente técnicos, que são escalas, arpejos e em várias tonalidades, que é a base do estudo da música ocidental em qualquer instrumento. Após isso eu faço uma leitura de algum estudo, alguma coisa assim, e depois eu vou estudar o repertório que eu estou me dedicando, seja ele da orquestra ou o repertório de solo, né? O repertório que eu mais me identifico tem a ver, evidentemente, com os compositores que também produziram para esse instrumento, né? Porque às vezes você tem, por exemplo, excelentes compositores que, por um motivo ou outro, não têm uma produção muito rica no instrumento específico, né? É engraçado, apesar de ter ainda surgido na época de Bach, no período barroco, Bach, por exemplo, não escreveu uma única obra para clarineta. É uma pena, porque é um compositor dos mais importantes da história da música. E a clarineta veio se evidenciar mais no período clássico, e depois no romantismo, etc e tal, enfim, no moderno e no contemporâneo. Os meus compositores preferidos, por causa do repertório, é Johannes Brahms, que tem 2 sonatas, um trio e um quinteto escrito para clarineta, enfim, especificamente. É um compositor muito prolífero, muito rico, eu gosto muito. Depois dele, tem uma importância muito grande na história da clarineta, a escola francesa, que seria ali mais ou menos os impressionistas e os modernistas já desse século, né? Então você tem Debussy, Ravel como os representantes mais expressivos ali do modernismo, você tem Jacques Ibert, você tem, enfim, uma série de compositores da escola francesa que são muito importantes no próprio estudo da clarineta, que é muito importante. A clarineta se divide em 2 escolas principais, que são a alemã e a francesa. E os contemporâneos de hoje, enfim, essa é uma outra questão também polêmica. Quer dizer, a gente tem certa dificuldade de compreensão da música contemporânea devido à sofisticação da linguagem, da construção estrutural dessa música. Aqui nós temos alguns compositores importantes também aqui em Curitiba, como o Harry Krau, o Jaime Zenamon. Semana passada mesmo tocamos a obra do Márcio Stornagel, que é muito interessante, muito rica para a orquestra. Enfim, os tradicionais, Villa-Lobos, Francisco Mignoni, mas que também são muito importantes para a clarineta, para o repertório clarinetístico. Tem um clarinetista que eu acho assim muito expoente, porque ele, além de excelente músico, ele é praticamente um performer. Ele é uma pessoa que chega no palco e assume um personagem que é muito mais do que um executante de um instrumento virtuoso. Ele assume mesmo uma personalidade. Ele é um norueguês, se não me engano, chamado Martin Frost, e ele já participou de diversos espetáculos alternativos, meio teatrais, meio performáticos. Eu acho que o importante é a pessoa ouvir um intérprete e gostar, ela gostar. Não porque ele está fazendo sucesso ou não, mas porque ela gosta da maneira como essa pessoa toca. Isso implica em a pessoa ouvir muita coisa. É fundamental para leigos ou pessoas, estudantes ou profissionais, que esteja sempre escutando pessoas novas interpretações, novas composições, para que enriqueça a sua maneira de interagir com o mundo, né? Ela caminha por um campo de pesquisa muito amplo, em que às vezes ela se torna, vamos dizer assim, aquilo que chamamos de conceitual, e ela atinge um nível de compreensão não muito fácil para leigos e até para profissionais. Então eu acho que há que passar por um estágio, vamos dizer assim, de talvez até saturação ou de conscientização maior dessa linguagem, no caso musical, para que consigam escrever música contemporânea e essa música ser apreciada. Para mim mesmo se torna difícil a compreensão do texto musical, do conteúdo musical, ou mesmo da forma. Mal comparando, seria talvez como se ler um livro, um romance de ficção, e você lê um livro de filosofia, ou você lê um tratado de psicologia, de psicanálise. Quer dizer, algumas leituras precisam de um conhecimento intelectual muito grande para poder absorver aquilo que está ali. Então a música contemporânea, ela passa por essa, vamos dizer, fase de grandes experimentações,
e eu acho que talvez ela vá conseguir, daqui a algum tempo, aquilatar coisas experimentalistas e tradicionais ao mesmo tempo. Resumindo, o que eu vejo é que às vezes os compositores contemporâneos abominam o tonalismo, os ritmos simétricos, porque isso tudo já foi explorado e que eles querem então ser sempre originais. E essa busca infinita de originalidade às vezes cai numa complexidade de difícil acesso ao ouvinte. Trabalhar numa orquestra sinfônica é um dos prazeres maiores que eu tenho na vida. O agrupamento sinfônico é o maior agrupamento de instrumentos já conseguido até hoje no mundo ocidental. É um tipo de agrupamento que requer um investimento muito grande, seja do Estado ou seja de instituições particulares. Nós temos as orquestras filarmônicas, que são patrocinadas por entidades privadas, e nós temos as orquestras sinfônicas, que são patrocinadas pelo Estado. É uma instituição que demanda muito investimento, primeiro pela própria mão de obra, segundo pela organização estrutural da coisa. Muita gente inclusive faz até uso de palestras gerenciais para empresários, tal, comparando o gerenciamento de uma orquestra ao de uma empresa. Porque vamos dizer assim que cada músico, cada naipe representasse um setor da empresa e que se um deles não está funcionando muito bem, o todo não estaria muito bom. Então no Brasil nós estamos passando por bastante dificuldades. As orquestras que melhores estão têm em geral patrocínios privados, né? Entre elas a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, e a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, também, que está agora num momento bastante rico da sua história. E o que acontece no Brasil é isso, é uma oscilação dos níveis das orquestras, porque a hora um governo resolve investir, aí essa orquestra fica boa, daí um monte de músico que está sem trabalho, sem emprego, faz concurso, passa, fica naquela orquestra. E as que estão pagando mal, saem todos os músicos bons. Então é um absurdo, porque fica uma migração de músicos bons e sobra aquela orquestra minguada, pagando mal e que não atrai ninguém. Então é sempre esse fluxo de investimento, seja estatal ou privado, que dá uma qualidade mais evidente a uma orquestra profissional de nível, né? Eu procuro dar uma visão realista, falar, olha, você tem essa chance, porque numa orquestra, por exemplo, profissional, das grandes, você tem 4, 5 cadeiras de clarineta, do clarinetista, vamos dizer. Então, como aqui em Curitiba, por exemplo, as 4 cadeiras que tem na orquestra estão ocupadas. Quando que vai sair o músico lá? Quando ele se aposentar, ou, Deus me livre, quando ele morrer. Aqui em Curitiba, tá tudo cheio, só daqui 10, 15 anos que vai ter lugar. É triste falar isso, porque é impressionante. Curitiba, uma cidade dita cultural, nós temos 2 orquestras profissionais. A Orquestra da Camerata de Curitiba, que é patrocinada pela Prefeitura, e a Orquestra Sinfônica do Paraná, que é pelo Estado do Paraná. Então, o resto tudo são orquestrinhas, coisinhas assim, mas nada profissional. Na Venezuela, você tem um projeto de educação instrumental para a orquestra fantástico, chamado El Sistema. Um dos maiores maestros mais evidentes hoje da atualidade saiu desse sistema, saiu desse projeto educacional, que chama-se Gustavo Dudamel. É o cara mais bam aí hoje, que está explodindo no mercado orquestral. E é um jovem de 35 anos, que para maestro é bem jovem. Lá há um incentivo absurdo para a formação orquestral de músicos. É um exemplo aqui na América Latina. Ser professor é trocar experiências. A palavra professor e aluno é um pouco desagradável. Para os que não sabem, aluno significa sem luz. É uma crueldade você classificar uma pessoa que está a fim de aprender alguma coisa nova, dizer que ela é sem luz. Eu acho que justamente ela já é iluminada de querer, vamos dizer assim, se apropriar de algum conhecimento, né? A minha atividade é muito gratificante. Eu tenho a sorte, a felicidade de ter entre os meus alunos da Escola de Música e Belas Artes, ao qual eu dou aula há mais de 20 anos, sempre pessoas muito interessadas, muito aplicadas. Quem faz o caminho é o aluno. Só procuro passar a minha experiência, como eu aprendi, e como poderá ser mais fácil a pessoa que está buscando esse conhecimento aprender também.
Então eu gosto muito do trabalho de professor. Eu sou um cara obstinado, teimoso, meio chatinho, mas bem-humorado, que procuro exercer a minha atividade da maneira mais honesta possível, mais ciente das minhas dificuldades e hoje em dia mais consciente das possibilidades as quais a gente tem com as artes aqui no Brasil, principalmente, né? Porque quando a gente começa uma carreira artística, quando jovem, evidentemente passa na nossa cabeça, puxa, mas se eu for reconhecido, se eu for lido por milhares, se eu for ouvido por milhões, se eu for famoso e ganhar muito dinheiro, isso é uma coisa que, bem ou mal, passa pela cabeça de qualquer um. E eu, evidentemente, já superei essa fase e eu estou na fase de falar, olha, quero ser honesto, fazer um trabalho honesto e procurar, tanto na minha carreira de professor quanto de músico, oferecer aquilo que eu tenho de mais puro, vamos dizer assim, que é a música.